Olá, eu sou a professora Raquel Machado Borges. Nós estamos aqui novamente para conversar um pouco com vocês sobre algumas atividades corriqueiras da enfermagem. E o que nós vamos explanar hoje é sobre a escala diária de serviço da enfermagem, que também é chamada de escala de atividades. Nós vamos rapidinho falar sobre o que seria essa escala diária ou escala de atividade. Essa escala, ela divide as atividades de enfermagem diariamente de maneira equitativa entre os elementos da equipe de enfermagem, a fim de garantir que a assistência de enfermagem seja prestada e evitar sobrecarga para alguns funcionários e a ociosidade de outros funcionários. Essa escala, ela tem por base principalmente o quadro de profissionais da enfermagem que estará trabalhando no intervalo de tempo X daquela unidade. É considerado aquele funcionário que está na escala mensal. Por quê? Porque existem atividades diversas dentro das unidades hospitalares e essas atividades diversas, elas podem caracterizar várias situações em que a gente precisa melhorar o atendimento ao paciente. A escala diária, ela deve ser elaborada pelo enfermeiro diariamente, ou seja, a partir do momento em que o enfermeiro adentra a unidade hospitalar, ele vai perceber quais são as necessidades do sistema. Ele é responsável pelo plantão, então ele vai elaborar essa escala diária. O uso de um impresso específico para esse fim agiliza a elaboração da escala. Enfim, por que é feita essa escala de atividades ou escala diária de serviço? Ela vai ser feita obedecendo à função, o grau de dependência dos pacientes e a complexidade dos cuidados exigidos. O que significa isso? Significa que o profissional de enfermagem, ele está lá na unidade hospitalar para prestar serviço aos pacientes. E o enfermeiro que fizer a escala de atividades diária, ele deve obedecer alguns critérios, como hora de assistência de enfermagem, a distribuição de profissionais, ele vai obedecer também o grau de dependência do paciente em relação à equipe de enfermagem, utilizando o sistema de classificação de paciente e a realidade sociocultural daquela unidade, onde aquela unidade está inserida. Mas, principalmente, observando os critérios de cuidado mínimo e graus de dependência ou cuidados intensivo ou semi-intensivo de cada unidade. Além disso, é necessário se observar em cada unidade hospitalar qual é a função de cada funcionário e quais são as suas atribuições, porque nós temos algumas unidades hospitalares que, dentre os profissionais da saúde, vão existir secretários, que é para trazer impressos, para organizar prontuário, para diversificar algumas atividades, e essas atividades não são atribuídas à enfermagem. No entanto, nós vamos ter algumas unidades hospitalares que não se tem nenhum profissional de apoio. E nessa unidade hospitalar é que vai entrar a função dos técnicos de enfermagem bem distribuído para que eles não fiquem, alguns com ociosidade e outros sobrecarregados. É por isso que se chama escala diária de serviço ou escala diária de atividade, porque nós precisamos distribuir os pacientes
conforme a necessidade da unidade. Nós não podemos, por exemplo, distribuir uma escala diária de atividade por enfermaria ou por paciente do sexo feminino ou do sexo masculino. Por quê? Porque nós estaremos colocando em risco a assistência de enfermagem, porque às vezes na escala feminina todas as mulheres têm grau de dependência mínimo, ou seja, levanta, toma banho, alimenta-se sozinha, faz todas as suas atividades sozinha, só requer que a enfermagem faça serviços elementares. Enquanto que, por sua vez, vão existir algumas situações em que uma única enfermaria nós vamos ter vários pacientes acamados e vários pacientes que têm um certo grau de dependência. Então, quando a gente faz essa escala de atividades, nós vamos considerar a qualificação também, a habilidade também e a preferência dos elementos da equipe que compõem os profissionais de enfermagem. Nós vamos ter que considerar também, quando for fazer essa divisão da escala de atividades, a gente precisa considerar a área física do local, o volume de tarefas existentes, o grau de complexidade das atividades para cada profissional de enfermagem, o tipo de serviço, as tecnologias existentes. Por quê? Porque tudo isso vai de encontro ao que o Corém preconiza em relação às horas mínimas que se deve trabalhar com o paciente e o seu grau de complexidade. Então, quando a gente fala disso, a gente fala que o enfermeiro ele precisa conhecer, antes de fazer essa escala de atividade, ele precisa conhecer os clientes, o grau de dependência, os procedimentos que serão realizados ali naquela unidade. E cada unidade de serviço, ela vai ter uma abrangência diferente. Então, quando a gente faz uma escala de atividade, por exemplo, do centro cirúrgico, nós estaremos trabalhando de uma forma. De uma clínica de hemodiálise, nós estaremos trabalhando de outra forma. E assim, nós precisamos adequar essa escala de atividade para cada padrão de qualidade da enfermagem que vai trabalhar naquela unidade. Então, o que a gente deve pensar no contingente total? Que eu sou a enfermeira da unidade, eu vou dividir essa escala diária de atividade, essa escala diária de serviço, da forma que todos os funcionários fiquem satisfeitos com a divisória e que nenhum dos funcionários fique prejudicado em relação ao excesso de trabalho em correlação a outro funcionário que tenha passado o dia inteiro sem realizar atividade nenhuma. É claro que existem aqueles dias que são atípicos. Que dias são esses? São os dias em que você faz uma escala de atividades, você padroniza o que cada técnico de enfermagem vai fazer naquele intervalo de tempo de 12 horas ou de 24 horas, dependendo da escala mensal desses funcionários, e de repente aquele funcionário que iria ficar com excesso de serviço, os 2 pacientes dele vão a óbito. E aí a gente pode, de repente, estar trazendo essa escala de novo para discussão entre os interessados e fazer uma nova divisão de tarefas, exatamente para não comprometer o serviço. E nós temos alguns serviços adjacentes que são inerentes e complementares
a assistência de enfermagem, que é, por exemplo, levar material no expurgo, trazer material do centro cirúrgico, trazer material do almoxerifado, da farmácia, buscar alguns materiais específicos, fazer limpeza dos boxes, fazer limpeza da área de assistência e outras atividades que vão trazer melhoras à nossa assistência. Então, o que a gente queria trazer para vocês era isso, e a bibliografia utilizada foram essas das resoluções do COFEM, e todas as ilustrações desse vídeo foram pegas da internet de domínio público. Obrigada.